Glória a Deus. Vamos compartilhar agora da palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra essa que nos transforma, palavra essa que muda a nossa história por completo. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 1 em diante. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá, como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano, se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se lhe abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá uma erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus. Palavra maravilhosa esta, palavra do nosso Senhor, palavra de transformação, palavra daqueles que iriam voltar para o seu lar, porque estavam no cativeiro. Bom, nós conhecemos a trajetória da nação de Israel, né? Desde o seu princípio ali, desde quando ela surgiu através de uma promessa para Abrão, e essa promessa se tornou realidade com o nascimento de Isaac, depois do nascimento de Esaú e Jacó, e ali depois de Jacó houve ali os seus filhos, e aí dos filhos de Jacó se formou uma nação numerosa, a qual diz a palavra do Senhor que para Abraão, que seria como a areia da praia do mar e como as estrelas dos céus, que não poderíamos contar. E realmente foi uma nação imensa, grande, que perdura até os dias de hoje, né? E nós somos alcançados pela graça e pelo poder de Deus, e temos comunhão com o nosso Senhor por causa da palavra do Senhor empenhada a essa nação chamada Israel. Deus sempre disse e guiou o seu povo, disse para que seu povo andasse nele, seguisse os seus caminhos, ouvisse a sua voz, seguisse aquilo que ele tinha ordenado como lei através de Moisés. A palavra do Senhor diz, né, que o povo perecia por falta de conhecimento, e a falta de conhecimento era conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor sempre exortou a Josué, né, a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. O Senhor disse: olha, um dia vocês vão clamar por um rei, e esse rei vai ter que ter o livro da lei junto com ele, e ele terá que meditar no livro da lei. O Senhor deixou ordenado para que seus sacerdotes ali, sucessores de Moisés, de Arão, tivessem que ensinar e orientar sobre a palavra de Deus, para que a nação de Israel vivesse através da palavra de Deus e através da orientação da palavra de Deus. Uma vez qual o Senhor também diz, né, que se o povo obedecesse e seguisse os seus mandamentos, ouvisse a sua voz, eles seriam benditos em todas as suas ações. Mas se o povo se voltasse contra o Senhor, não ouvisse a sua voz, não tivesse prazer nele, o povo viveria todas as maldições escritas ali no livro de Deuteronômio.
E a nação de Israel, então, o povo judeu, o povo hebreu, eles sabiam a sua origem e sabiam o seu destino. Eles sabiam que a vida deles começava em Deus e teria que se encerrar em Deus. E quando eles se apartavam de Deus, eles percebiam que os seus inimigos, os seus inimigos prevaleciam sobre eles. Nós podemos ver isso claramente ali no livro de Juízes, um livro histórico que diz que quando se encerra o livro de Josué, inicia o livro de Juízes, a palavra do Senhor diz assim que enquanto Josué governou ali o povo de Israel, eles não se desviaram, eles permaneceram firmes buscando ao Senhor, mas quando Josué veio a falecer, o povo se perdeu, porque deixou de ouvir a voz do Senhor. O povo se corrompeu porque deixou de ouvir a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os seus inimigos começaram a vir sobre eles e eles começaram a ser derrotados. Então o Senhor começa a levantar homens no meio da nação de Israel, que são chamados de juízes, homens que julgavam ali as causas no meio da nação de Israel. E esses homens, a palavra do Senhor diz que eram homens valentes que Deus levantava para julgar Israel e para vencer o povo inimigo. E como juízes nós aí conhecemos alguns, alguns são mais lembrados na nossa mente, como Sansão, como Gideão, como Jefité, mas existiram outros juízes, O último juiz que houve foi o profeta Samuel. E esses homens, eles tinham ali incumbido como suas responsabilidades livrar a nação dos seus inimigos, mas também orientar sobre a presença de Deus. E a nação de Israel um dia escolheu para si ter reis, e houve reis. Nós sabemos a história, teve Saul, Davi, Salomão, Roboão, e daí por diante, o reino foi dividido, e a nação de Israel, sabendo que a única coisa que os mantinham vitoriosos e firmes, constantes e abençoados, era a presença de Deus. Mas, mesmo com o reino dividido, as tribos que ficaram ali sob o comando dos reis de Israel, que começou a partir de Jeroboão, a partir do reino dividido, em nenhum momento houve arrependimento, em nenhum momento quis voltar-se a Deus. E das tribos, e das duas tribos que ficaram ali em Jerusalém, que é a tribo de Judá e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, dentre eles ali, em alguns momentos existiram reis que foram tementes ao Senhor, homens que buscaram ao Senhor, homens que adoravam ao Senhor com seus corações, reis que serviram ao Senhor, como o rei Josafá, que é um dos reis que eu mais admiro, que disse: eu não sei quanto vocês, mas os meus olhos estão postos em Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui no decorrer da história que Deus desejava ser ouvido, que Deus desejava ser visto, que Deus almejava que o seu povo colocasse as palavras deles dentro do seu coração. Vieram homens que julgaram a terra, vieram reis, e esses homens estavam incumbidos de ter a palavra de Deus dentro do seu coração e transmitir para o seu povo. E a nação de Israel passou séculos e séculos, como nós podemos ver ali no livro de Salmos, creio que capítulo 107, em que diz que o povo de Deus andava com o Senhor e era abençoado. O povo se desviava dos caminhos do Senhor, então vinha sobre eles enfermidades, então vinha sobre eles seus inimigos, então eles eram levados a cativeiro. Mas eles clamavam ao Senhor, e o Senhor restaurava a sua saúde, e o Senhor trazia de volta para ele, o Senhor transformava a terra, o Senhor transformava a vida deles. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E mais uma vez, aqui no livro do profeta Isaías, o profeta já estava indicando: olha, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão para o cativeiro.
Vocês vão ficar exilados, distante do caminho do Senhor. O profeta já estava ali mostrando para o povo, olha, essa falta de buscar ao Senhor, essa falta de buscar ao Senhor, de buscar o entendimento e clareza, estão impedindo de vocês viverem o melhor de Deus sobre a vida de vocês. O profeta diz, olha, vocês têm honrado o Senhor com os lábios, mas o coração está tão distante. O coração está tão distante. A vontade de ter Deus nos seus projetos não existem. A vontade de ter Deus no meio dos seus sonhos não existe. Não existem. A vontade de ter Deus no meio da sua família não existe. Só os lábios dizem, olha, se Deus quiser. Mas o coração está longe de Deus. Irmãos, e Deus está falando ali no capítulo 35 de Isaías, que Ele iria transformar aquele povo, o povo que estava distante dele, o povo que estava no cativeiro. Ele falou, olha, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar Jerusalém de tal forma que vai ser algo que não tem explicação, que a sua mente humana não poderá compreender, que aquilo que era mais bonito que existe na terra vai ter que dar honra e glória para a transformação que eu irei fazer no meio do meu povo. E assim começa Isaías 35. Depois de um povo tão longe do Senhor, depois de um povo com o coração tão distante do Senhor, o Senhor diz no versículo 1 e 2: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano, e se lhe deu bem como excelência do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Deus está falando de transformação. Deus está falando de transformação. Olha, as vidas estavam ali como um deserto. As vidas não tinham vidas, estavam como um deserto. O povo que tinha sido levado para o exílio estava como um deserto, não produzia frutos, não tinha experiências, não tinha relacionamento com Deus, havia neles tristeza, eles eram abatidos. Se olharmos no livro de Salmos, diz ali, tem uma expressão que ele diz que as harpas foram penduradas nos salgueiros. E os músicos já não entoavam de tristeza, porque eles tinham saudade do seu lar, tinham saudade da sua terra. Então ali os seus inimigos falavam, cante músicas do seu lar. E eles não cantavam de tristeza. A vida deles eram secas, porque não tinham mais experiência e relacionamento com Deus. E em nossas vidas não era diferente, e não é diferente. Uma vida distante de Deus é como um deserto que nada floresce. É como um deserto aonde não há água, aonde só há sequidão. E Deus estava falando assim, eu vou transformar esse lugar seco. Olha, eu vou criar bosques nele. Eu vou gerar vida nessa terra árida, nessa terra sedenta. Eu vou criar vida aonde não há vida, aonde não há expectativa de vida, aonde nada pode ser encontrado. Eu vou encontrar ali um lugar aonde terá vida e vida em abundância. E olha, aqueles lugares que são formosos vão ter que dar glória, porque não há algo tão belo quanto esse lugar em que eu vou transformar. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos e faz dele um manancial. Torna ali um lugar cheio de águas. E aqui Deus está falando que Ele irá transformar. Ele irá transformar. E eu vou perguntar para você, porque na minha vida Ele transformou. Ele me transformou. Eu era um deserto. Eu era uma pessoa que não tinha vida. Eu era uma pessoa que não podia produzir nada através de mim mesmo. Eu não podia produzir nada através de mim mesmo. Eu não conseguia saciar a sede de ninguém. E nem a minha própria. Mas o Senhor veio para trazer flores ao meu deserto.
para construir um campo no meu deserto, para construir um bosque no meu deserto, para trazer sombra no meu deserto, enquanto eu estava ali com a minha vida definhando por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros, por causa de não me entender e não me conhecer como filho de Deus, por causa de não ter experiência com Ele. Tudo ia mal, tudo ia mal. Na minha juventude tudo ia mal, porque eu trazia no meu coração que eu não era capaz, eu trazia no meu coração que a minha vida não poderia mudar, que a minha história não poderia ser diferente de como era a história do meu pai. Eu trazia no meu coração que eu seria um derrotado. Mas o Senhor começou a mudar a minha história, porque Ele começou a transformar o meu deserto. Sabe como? Colocando os sonhos dEle, colocando a motivação dEle no meu interior, colocando a ambição dEle em minha vida. Ele disse que eu sou mais que vencedor por meio dele. Então ele disse, olha, você é vitorioso, você pode se julgar como um deserto, mas hoje eu estou transformando a sua vida. Esse lugar onde não produz nada, esse lugar onde não tem vida, eu estou transformando e trazendo a vida. Vida essa a qual eu jamais poderia imaginar que seria capaz de ter comunhão com Deus. Irmãos, e o mundo hoje está clamando por comunhão com Deus. O mundo hoje está clamando por ter um Deus transformador em sua vida. Sabe? Pessoas que se intitulam bem-sucedidas hoje estão clamando desesperadamente por um Deus e não conseguem encontrar, porque não entregam a sua vida a Cristo Jesus. E mesmo que parecendo que as suas vidas espelham como um bosque, como resplandecente, como era o Carmelo, como eram os cedros no Líbano, vão ter que olhar para a vida de uma pessoa humilde e ver que há alegria do Senhor sobre ele. E olhar para uma pessoa humilde, uma pessoa que talvez não tenha nenhum bem como eles possuem, e vão ter que olhar e falar, como pode ele ser tão alegre, como pode ele ser tão motivado? Olha só, olha para a vida dele. Lhe foi tirado tantas coisas importantes e ele continua sorrindo, ele continua ainda alegre, ele continua ainda vivendo o poder de Deus, ele continua sorrindo, mesmo quando seus bens foram roubados. Continua sorrindo, mesmo quando a sua carreira foi interrompida. Ele continua sorrindo, crendo que o Senhor cuida dele, mesmo quando começa a ter privações na sua despensa ali no seu lar. E não há entendimento humano que possa trazer isso, mas é porque Deus estava convertendo o meu deserto em um bosque tão formoso que eu não poderia imaginar lá atrás. Mas Ele estava transformando a minha história, que quando eu passei por maiores dificuldades, coisas que eu não imaginei que ia ter na minha vida adulta de dificuldades, Ele transformou num lugar tão aprazível, tão seguro para mim, que mesmo nas dificuldades eu pude ver a mão do Senhor sobre mim. Enquanto pessoas, ainda tendo recursos, não poderiam ter a alegria que eu tive, porque não foram transformados. Porque o deserto da vida deles não é as coisas materiais, mas o deserto da vida deles é falta de Deus. Eu tinha Deus. Eu passei por um deserto que o mundo olha assim, é impossível passar alegre. E eu passei alegre porque o Senhor cuidou de mim. Mas o deserto da minha tristeza, o deserto da minha amargura, o deserto daquilo que era no meu íntimo, Deus transformou por completo. Ele trouxe reconciliação com meu Pai. Ele trouxe perdão. Ele fez eu gerar perdão para aquilo que eu tinha de revolta dentro do meu interior. Ele começou a transformar aquilo que eu trazia como amargura no meu caráter, no meu ser. Ele começou a transformar como um bosque verdadeiro, transformado, um bosque, um lugar onde tudo neste mundo vai ter que olhar e falar, é a glória de Deus sobre a vida dele. Eu era um jovem muito triste, já disse isso, mas a alegria do Senhor hoje é a minha motivação, é a minha força. Eu me alegro e tenho prazer em viver para Ele, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me amou. Ele viu as minhas debilidades, falou, olha, fica tranquilo, hoje eu estou transformando o seu deserto.
Hoje eu estou mudando a sua história. E aquilo que parece ser mais glorioso do que a sua história, vai ter que olhar para a sua vida e falar: glórias ao Senhor, glórias a Deus, porque Ele transformou aquele deserto em algo tão maravilhoso. E essa foi a minha jornada. Deus transformou o meu deserto. Aonde não havia perdão, Ele me ensinou que eu podia perdoar e ser perdoado. Aonde havia tristeza, Ele colocou em mim a sua alegria. Aonde havia lágrimas, Ele enxugou as minhas lágrimas. Aonde havia temor, Ele disse para mim: seja forte e corajoso. Não teme, não te espantes. Estou contigo. Eu não te desamparo. Ele aí diz ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho que ainda mama, eu, todavia, o Senhor, jamais me esquecerei de você. E foi isso que transformou a minha vida. Deus mudou a minha jornada. Deus mudou a minha história. E é isso que Deus quer fazer com você. É essa transformação que Deus deseja fazer sobre a sua igreja. A mudança de caráter, a mudança de uma vida estéril, de uma vida que não produz nada, de uma vida que não tem ambição, de uma vida em que todos olham e desprezam. Ele quer transformar numa vida onde todos vão olhar e falar: como pode? Aquela pessoa era um deserto, não poderia produzir nada. E hoje ele é produtivo no Senhor. Hoje ele é transformado. Hoje ele é um lugar onde as pessoas vêm para buscar o seu alimento. Deus quer fazer de você um lugar onde as pessoas vão poder apanhar bons frutos para se alimentar. Por que Ele quer fazer isso? Porque você é a sequência do Evangelho. Porque você é a sequência do livro de Atos. Porque você é aquele que tem alimento. E o alimento é esse: o pão da vida. Você é aquele que tem a água. E a água é essa: Cristo Jesus. Aquele que nos sacia. Seguindo, irmãos, Deus no versículo 3 e 4, Ele diz assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará. Deus nos encoraja a nos esforçar. Deus nos encoraja a agir. Deus nos encoraja a prosseguir e avançar no nome dEle. Quantas vezes nós nos achamos tão fracos e pequenos? Quantas vezes nós achamos sem capacidade? Mas escute uma coisa: à sua frente vai um fogo consumidor, diz a palavra do Senhor. À sua frente vai um fogo consumidor, o qual nada e ninguém pode impedir. Irmãos, não se preocupe com a sua jornada, com o seu caminho, mas esforça-se no Senhor, esforça-te no Senhor. Esforça-te em conhecer a palavra dele para que você possa retribuir anunciando a palavra do Evangelho. Esforça-te na busca ao Senhor para que você possa ter um encontro com Deus e levar as pessoas ao encontro desse Deus. Esforça-te nas suas batalhas, nas suas lutas diárias. Esforça-te colocando Deus em primeiro lugar, não deixando que nada roube a atenção do poder de Deus sobre a sua vida. Deus está te encorajando. Você pode se achar fraco, mas Ele diz no livro de Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, e essa força não tem a ver com seus músculos, tem a ver com a sua confiança em Deus. O nosso Deus jamais perdeu uma batalha e Ele nunca irá perder batalha alguma. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O que Ele deseja é que você aprenda que as suas dificuldades não é um lugar de estar prostrado. As suas dificuldades é um lugar de você se levantar e se colocar diante do Senhor e dizer: em nome do Senhor eu vou avançar. Irmãos, Gideão venceu seus inimigos com 300 homens, apenas declarando uma palavra: pelo Senhor.
pelo Senhor. Está na hora de você se levantar e não confiar na força do seu braço. Chegou a hora de você se esforçar e não confiar naquilo que você é capaz, naquilo que você aprendeu, mas confiar no Senhor e dizer: pelo Senhor, pelo Senhor. A sua força não está naquilo que você tem de vigor físico ou de sabedoria, meu irmão. A sua força está naquilo que você determina como seu Senhor. Sua força está em Deus. A sua força está em Deus. Porque reinos poderosos não puderam subsistir diante da presença do nosso Deus. Enquanto o rei Senacaribe estava confiando no seu exército, enquanto o seu general estava lá no muro dizendo: olha, o que foi feito das nações que confiavam em seu Deus, o rei Ezequias estava confiando em Deus. E o Senhor disse: olha, não foi contra ti que blasfemou, mas foi contra mim que ele levantou a sua voz arrogante. Saiba de uma coisa: eu vou pôr um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e vou fazer voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Irmãos, a sua força não está no que você tem como conhecimento ou robustez no seu físico. A sua força está em quem você confia. E é momento de você dizer: eu confio no Senhor. É o momento de você dizer: o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. É o momento de você dizer, o fraco dizer. É o momento do fraco dizer: o Senhor é a minha luz e a rocha da minha salvação. É a hora de você, o fraco, dizer: o Deus que é meu escudo é o meu Senhor. O Deus que por mim tomou vingança. É o momento de você dizer: exalta o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É o momento de você declarar com toda sabedoria e confiança que o seu Deus vai à sua frente. O fogo consumidor vai à sua frente. É uma palavra de encorajamento que o Senhor tem dado para nós. Ele diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. É o momento de você se levantar, como Davi se levantou diante de Golias. Enquanto a nação de Israel estava ali, abatida, ele firmou os pés. Ele firmou os pés e disse: olha, ele é um incircunciso, ele é um filisteu. Nós somos servos do Senhor dos exércitos. E foi isso que determinou a vitória. Foi isso que determinou a força de Davi. A força de Davi, quando todos olhavam, ele era franzino, ele era fraco, ele era jovem. Mas a sua confiança era a maturidade que ninguém tinha. Porque ele confiava no Senhor dos exércitos. E o Senhor, além de nos encorajar a sermos confiantes e permanecer na presença dele, o Senhor, ele nos dá uma promessa. E essa promessa nós temos que guardar firmemente no nosso coração. Ele diz assim: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Olha essa promessa. Essa promessa claramente está falando de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e nos salvou. Ele veio e nos resgatou do pecado. Ele veio para firmar os nossos pés sobre uma rocha que jamais poderá ser abalada. Ele veio para nos dizer, para nos declarar que nós somos salvos somente pelo sangue, que nós somos salvos por aquele que nos redimiu dos nossos pecados. Sim, essa palavra se concretizou. E ainda tem mais outra coisa. Essa palavra ainda serve para o nosso futuro. Jesus Cristo virá para resgatar os seus filhos e nos levar novamente para o nosso lar, para a nossa casa verdadeira. Deus está nos conduzindo através deste capítulo de volta para o nosso lar. Assim como Ele estava prometendo ali, declarando como seria a transformação de Israel. A transformação de Israel voltando do cativeiro. Essa é a nossa transformação, saindo da escravidão, do pecado e do mundo e retornando para a casa do nosso Deus. E o Senhor virá mais uma vez, meu irmão.
Essa é a promessa. Nós devemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E executa as tuas obras. Nós queremos viver eternamente contigo. Deus virá, o Senhor virá, meu irmão. O Senhor veio para resgatar aquele povo no meio do exílio. E o Senhor virá para nos resgatar deste mundo, para vivermos com Ele eternamente. O Senhor virá para nos levar à sua terra, aos céus, para vivermos com Ele e adorar 24 horas por dia, porque Ele é digno de louvor. Essa é a promessa. O nosso Deus virá. Não cesse de viver essa promessa, crendo que o nosso Senhor, Ele virá sobre as nossas vidas. Versículo 5 e 6 diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo cura. E essa cura, ela tem a ver com o físico e tem a ver com o espiritual. Diz a palavra do Senhor, né? Então os olhos dos cegos serão abertos. Quantos homens, quantos de nós não andávamos como cegos, tropeçando, caindo no abismo, sendo cada vez mais envolvidos pelo lamaçal do nosso pecado, e não entendendo nada, e não percebendo que estávamos distantes de Deus. Os nossos olhos procuravam um lugar seguro e não encontrávamos, por causa da cegueira espiritual, por causa da cegueira em que não podíamos encontrar um Salvador em nossas vidas. Por mais que ouvíssemos conselhos, por mais que ouvíssemos palavras, por mais que alguém quisesse nos conduzir, nós não conseguíamos ver um palmo à nossa frente. E Deus veio para curar essa cegueira espiritual, através de Jesus Cristo. Ele veio para tirar as escamas, como tirou do apóstolo Paulo. Ele veio para nos libertar dessa cegueira, para que pudéssemos ver o Senhor. Ele fez isso com Isaías. Isaías, no livro de Isaías mesmo, no capítulo 6, diz que quando Isaías estava ali amargamente, ele estava triste, no ano em que o rei Uzias foi morto, um dos melhores reis que houve em Israel, no ano em que o rei Uzias foi morto, Isaías se entristeceu. E ele começou ali a perder a sua esperança. Os seus olhos não conseguiam ver esperança para prosseguir. O Senhor se revelou para ele. Os olhos que estavam cegos foram abertos, porque o Senhor veio para ele e disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla... Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins clamavam diante dele, dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E os olhos dele foram abertos, porque os seus olhos viam as coisas carnais, via a segurança que o rei Uzias podia produzir para a nação de Israel, de Judá, via a segurança que o rei Uzias podia dar, porque ele estava vendo o natural. Mas os olhos deles foram abertos. E quantas vezes nós estamos olhando aquela segurança que é o nosso emprego, e quantas vezes nós estamos olhando para a segurança que é a nossa família, e alguma coisa acontece ali e vem e nos abate, e daí o Senhor revela: não, sou eu que tomo conta, sou eu que domino, sou eu que governo, sou eu que estou assentado sobre o trono. Reis passarão, empregos passarão, mas eu é que governo a sua vida. Eu que governo a sua vida.
os ouvidos dos surdos, os coxos, né? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e estão tão distantes de Deus? Quantas pessoas, um dia Deus os chamou como chamou Samuel, mas eles não estavam atentos para ouvir a voz do Senhor e dizer, pode falar que o teu servo ouve. E Deus está neste momento dizendo para a nação de Israel e para você, olha, eu estou abrindo os teus ouvidos para que você possa ouvir a minha voz e ouvindo a minha voz possa crer no meu nome e crendo no meu nome possa ser salvo e liberto. Deus está hoje querendo abrir os teus ouvidos, então fique atento ao que o Senhor deseja falar ao seu coração, pois hoje Ele está te chamando para viver com Ele. Diz mais, então os coxos saltarão como os servos. Quantos como nós andávamos como coxos, prostrados, como aquele homem ali naquele tanque acredito que era de Betesda, não me recordo agora, que estava ali já há muitos anos, 38 anos se não me engano, prostrado, dizendo, olha, quando as águas são agitadas, eles colocam outras pessoas em meu lugar, eu não consigo chegar, por causa da minha debilidade, porque eu não consigo andar para ser curado. E quantos de nós estamos prostrados como aquele coxo, dizendo que não somos capazes de andar, que não somos capazes de alcançar ao Senhor? Quantos de nós estamos prostrados diante do Senhor? E hoje Deus, como fez ali Jesus Cristo, está estendendo a nossa mão e falando, levanta-te, anda, levanta-te, anda, segue os meus caminhos, segue os meus passos, olha para a minha jornada de santidade, olha para a minha jornada de fidelidade ao Senhor, olha para as minhas ações como um homem que busca o Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha, e segue os meus passos, e você jamais ficará prostrado. A palavra do Senhor diz que ainda que o homem venha tropeçar, ele não ficará prostrado. Deus está curando hoje homens que estão coxos, que estão prostrados, indignados com a sua dificuldade. Ele está dizendo, levanta-te, anda, porque segue os meus passos, segue os meus caminhos, ouve a minha voz e me segue, age como eu vou agir, pisa onde eu piso. E diz mais, e a língua dos mudos cantará. Depois dos milagres, até aquele que era mudo vai entoar louvores em glória ao nosso Senhor, vai adorar ao Senhor, vai exaltar ao Senhor, porque o milagre do Senhor não é somente para a cura do seu físico, mas é para do seu espírito. Deus deseja curar a sua cegueira espiritual, a sua surdez espiritual, o homem coxo, prostrado espiritualmente, o homem que não fala. Deus está disposto a transformar a sua história de uma vez para que você possa vê-lo, para que você possa ouvi-lo, para que você possa andar com Ele e para que você possa proclamar o nome dEle, porque depois da transformação do milagre em sua vida, o que lhe resta é proclamar o Evangelho, o que lhe resta é proclamar as grandes obras que o Senhor fez em sua vida. Era assim com Jesus, quando as pessoas viviam um milagre, eles saíam proclamando, eu encontrei um homem que me salvou, que me libertou, o homem que me curou. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu era coxo, vivia prostrado, mas agora eu ando. E isso acontece no nome santo de Jesus. Jesus ainda está curando a vida espiritual do homem, e Jesus ainda cura os enfermos. Jesus ainda cura aquele que está coxo. Jesus ainda cura aquele que é cego. Jesus ainda cura aquele que é mudo, aquele que é surdo. Jesus ainda traz, restaura as células do corpo. Jesus cura aquele que está com câncer. Jesus cura aquele que está com febre. O Senhor cura aquele que está com uma dor de cabeça. O Senhor ainda toca a vida dos homens. O Senhor ainda restaura a saúde. Então você que está passando por uma enfermidade, logo mais nós vamos orar e o Senhor pode fazer a obra, a transformação em sua vida, em sua história, e você vai poder fazer como cada um desses homens que um dia foram curados na palavra de Deus, vai sair glorificando e adorando a Deus e anunciando o seu reino, o seu poder, porque o nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor, Jeová Rafa,
Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele cura e irá restaurar a saúde dos seus filhos conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Então que você possa estar disposto a receber a cura do Senhor. Que você possa estar disposto a receber o poder do Senhor. Como? Crendo nele. Faça como Josafá. Põe os seus olhos no Senhor. Os milagres seguirão aqueles que creem. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E Ele fará a sua obra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. E também diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Versículo 6 ainda diz: porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. A fonte das águas vai brotar. No livro de Cantares, a noiva fala assim, ó: eu sou do meu amado, a fonte do jardim, com a fonte das águas vivas. Fonte selada. Eu sou do meu amado. Nós somos do Deus Todo-Poderoso, fonte das águas vivas. Nós sabemos que a água que jorra é Jesus Cristo. É Ele que jorra nas nossas vidas. É Ele que jorra. Diz a palavra do Senhor, né? Que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a fonte de águas vivas está em nós, meu querido. Deus estava dizendo para a nação de Israel: olha, vocês vão ter água, água em abundância, água que vai transformar todos os lugares que estavam secos. Ali aquilo que não produzia vida, olha, vai começar a produzir vida. Vai começar a produzir vida. E talvez você era o campo infértil, talvez você era o deserto, talvez você era aquele que dizia: eu não consigo produzir nada. Saiba de uma coisa: na sua vida vai começar a ser produzido o rio de Deus. E a palavra do Senhor diz que o rio de Deus flui do templo. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habitaria mais em templos feito por mãos humanas. E diz ainda mais: porventura vós não sabeis que vosso corpo é templo do Senhor? As águas do Senhor fluem da onde? Do templo. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse diz que a água flui do trono de Deus, do próprio Cristo. A água flui do próprio Cristo. E o próprio Cristo habita em mim, habita em você. E essas águas vivas, eu sou do meu amado, a fonte do jardim, a fonte de água viva. Por quê? Porque Cristo é quem jorra da sua vida. É Cristo quem jorra do seu interior. Meu irmão, chegou a hora de você fazer como está escrito no livro de Salmos, capítulo 84. Bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos, por terras secas, e faz dele um manancial. Vem a primeira chuva e o cobrem de bênçãos. Você sabe, irmãos, que para vir a chuva é necessário que a água evapore, né? É necessário que a água evapore. E para que haja água é necessário que tenha da onde brotar. E ela brota de Jesus Cristo. E essa água, segundo a palavra do Senhor, a torrente de águas vivas que flui do templo, ela transforma tudo ao seu redor. Nós podemos ver isso claramente no livro do profeta Ezequiel. Chegou a hora de você entender que você tem que deixar essa água brotar do seu interior. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas é para alcançar lugares que você jamais imaginou. Irmãos, a nascente de um rio é em determinado lugar. E esse rio alcança milhares de quilômetros à frente. Milhares de quilômetros à frente. Hoje nós podemos ver ali o rio São Francisco. O rio São Francisco, que cobre quase todo o Nordeste, ele corta. Esse é um grande rio que nós temos aqui no Brasil, que corta quase todo o Nordeste, se não todo. E o rio de Deus, ele sai da sua vida para transformar todo
o mundo. E primeiro ele transforma aqueles que estão perto da fonte. Mas vai avançando, avançando, avançando. Quando você libera dessa fonte das águas em terras secas, você não tem ideia da dimensão que esse rio toma. Porque quando você libera dessa água que é Jesus Cristo para uma vida, essa pessoa, ela libera dessa água para outra pessoa. Essa outra pessoa libera para outra pessoa. E quando você for ver, esse rio já contagiou, já transformou em inúmeros lugares de terra sedenta. Deus está transformando a terra sedenta com a fonte das águas vivas. E você tem que entender que essa fonte das águas vivas habita em você e quer ser liberada. Irmãos, não retenha a água da presença de Deus, a água do Espírito de Deus, a água do poder de Deus somente em sua vida, mas comece a deliberar do rio de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Comece a transformar as vidas secas que estão ao seu redor. Deus fez isso com você. Ele permitiu que alguém que um dia entendeu que tinha que transformar terras sedentas falasse do Evangelho de Cristo, para que você pudesse ter a fonte das águas vivas em você. E essa fonte das águas vivas é o próprio Cristo. E ele diz que ele faria isso no meio da nação de Judá e de Israel. A fonte das águas vivas estaria no meio delas. E essa promessa é para mim e para você. A partir do momento que nós conhecemos Cristo, a fonte das águas vivas está em nós. E o que ela deseja? Romper. O que ela deseja? Se tornar um rio. O que a fonte das águas vivas deseja, que é Cristo Jesus, transformar tudo ao nosso redor. As árvores que não produziam frutos, que estavam secas, vão começar a ter folhas, vão começar a ter vida, vão começar a dar frutos. Transforme os lugares áridos, assim como Deus transformou a sua vida, que era uma sequidão, em nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: e ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Um caminho santo. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Quando ele diz aqui, porque na antiguidade existiam acessos que eram somente para os sacerdotes. Existiam acessos, caminhos que eram somente para que o sacerdote entrasse. E Deus aqui ele diz: olha, haverá um caminho, haverá um alto caminho. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Existe um caminho que Deus preparou somente para nós. Existe um caminho que Deus preparou somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe um caminho ao qual ninguém poderá entrar. Por isso a palavra do Senhor diz, através de Jesus Cristo, que o caminho é estreito. Não é qualquer um que vai poder passar por lá. Sabe por quê? É só aqueles a qual Jesus tirou o fardo. É só para aqueles a qual Jesus tirou o fardo das suas costas, a escravidão do pecado. É só para aqueles que Jesus tirou o fardo da escravidão, das mágoas, das intrigas, das dores. É só para aqueles a qual Jesus ensinou, porque eles aprenderam que Jesus, o seu fardo era leve e o seu jugo era suave. É só para aqueles que entenderam que tinham que andar em santidade. Irmãos, santidade não é ter uma auréola na cabeça. Santidade é ser separado para Deus, é ser separado para Jesus Cristo e viver semelhante a Ele. Nós temos que viver semelhantes a Jesus Cristo, sim. Nós temos que caminhar e pisar nos mesmos lugares em que Jesus pisou e evitar os lugares que Ele evitaria, que Ele evitou de pisar. Jesus não caminhou no pecado. Ele caminhou sobre um caminho santo, um caminho reto, um caminho ao qual, mesmo que pudesse ser cercado de trevas, ele refletia e brilhava como luz, dissipando as trevas daquele lugar. Esse caminho não é para todos, é para poucos. Irmãos, entenda, a salvação não é para todos os homens. Aliás, a salvação é para todos os homens, mas são poucos os homens que obterão ela. Porque a palavra do Senhor diz, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos.
mas são poucos que vão escolher o caminho da salvação. São poucos que vão escolher o caminho da salvação. São poucos que vão querer pisar nos mesmos caminhos que Jesus, como diz o livro, né? Um livro famoso cristão que diz em seus passos o que Jesus faria. Né? São poucos que vão querer andar nos passos de Jesus. Em seus passos ande como Jesus. São poucos que vão querer renunciar à sua própria vida, como Jesus renunciou à sua jornada. Né? A palavra do Senhor diz, né, que ele era Deus, era algo que ele devia se apegar, mas não, ele se humilhou, aceitando a forma de homem e aceitando a morte de cruz. O caminho que nós temos que seguir é esse, entender que nós não somos nada, a não ser filhos de Deus. E os filhos fazem aquilo que o Pai faz. E o nosso Pai nos ensinou o caminho de santidade. Diz a palavra do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Seja separado. Seja separado para mim, porque eu tenho um caminho que você vai entrar que nem os loucos vão errar. Um caminho que é impossível de errar. E ele foi preparado somente para os remidos, aqueles que foram libertos da sua escravidão. Você é um remido do Senhor. Diz aqui, ó, a palavra do Senhor no versículo 9: e ali haverá leão, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Remidos, aqueles que foram livres, aqueles que foram transformados. Nós somos lavados, né? E remidos pelo sangue do Cordeiro. O que nos torna livre da escravidão é o sangue do Cordeiro derramado da cruz. É pelo sangue de Cristo que nós somos salvos. É pelo sangue de Cristo que nós somos inocentes. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É pelo sangue de Cristo que nós temos comunhão com Ele. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E este caminho é para aqueles que foram ali, que passaram pela cruz de Cristo e falaram: obrigado, Senhor. Eu aceito a salvação. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu entendo que foi para me libertar, foi para me transformar, para me dar uma nova vida, para que eu possa andar no caminho ao qual nem os loucos errarão. O caminho santo é Jesus. Tudo aponta para Deus. E esse caminho nos leva para casa. Jesus nos leva de volta para casa. Versículo 9 diz assim, ó: e ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não existe nada, quando você está em Cristo Jesus, não existe nada que pode impedir de você chegar ao caminho santo e viver no caminho santo. Porque a palavra do Senhor diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não toca. O inimigo não pode tocar a sua vida. O inimigo não pode te abater. Ele não pode te derrotar. Não existe palavras que ele possa lançar que possa destruir a sua jornada. Se os seus olhos estiverem nele, porque ele curou os seus olhos, ele restaurou a sua visão. Se os seus ouvidos estiverem nele, porque ele sarou a sua audição, você agora ouve a voz do Pai, a voz do Espírito, a voz do Filho. O inimigo não pode te tocar, porque ele firmou os seus pés sobre a rocha. Você não está mais prostrado e debilitado. E também ele curou o seu falar. E você fala hoje em nome de Jesus. E nesse nome há todo o poder nos céus e na terra. O inimigo não pode impedir a sua jornada de forma alguma, porque você foi curado e transformado por Cristo Jesus. E neste caminho não haverá nada que poderá frustrar a sua jornada, porque você já determinou o poder de Deus sobre a sua vida. Versículo 10 diz: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá tristeza e gemido. Diz a palavra do Senhor que lá com Ele não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro.
Será enxugada todas as lágrimas dos nossos olhos. Olha onde termina a jornada do povo de Deus. Termina junto com Ele, na cidade celestial. Nós estamos neste mundo retornando para casa. Deus está nos levando de volta para Ele. Mas para isso, nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar. Se queremos viver essa alegria, essa conclusão do capítulo 35, nós temos que ouvir a voz de Deus, olhar para Deus, deixar de nos prostrarmos diante das dificuldades e proclamar o seu reino até que Ele venha. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, disse o profeta Isaías. É tempo de buscar ao Senhor. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre eles, haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria. Alcançarão e deles fugirá a tristeza e gemido. É isso que Deus tem para nós. Alegria plena. E nós vamos poder declarar a canção que diz: o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome Ele irá chamar. O Rei está voltando. Aleluia. Cristo veio me buscar. Nós estamos indo neste caminho. E um dia a trombeta irá soar. E nós vamos andar neste caminho, ao qual nem os loucos errarão. Ao qual nem os loucos errarão. É para essa jornada que Cristo te chamou. Uma jornada de volta para casa. O homem Adão se desviou desse lar. Mas nós, através de Cristo, estamos voltando com comunhão, com a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos exaltar o nome dEle. Deus Todo-Poderoso, glorioso, nós te exaltamos e glorificamos o Teu nome, rendemos louvor e bendizemos a Ti, e sabemos que não há nada nem ninguém que possa ocupar o seu lugar. O trono é seu, a glória é tua. Pai querido, o poder é teu, a transformação, o Senhor é quem faz em nossas vidas, a mudança da nossa história é o Senhor que faz. E eu sei que o Senhor mudou a minha história. E eu oro agora para aqueles que estão dizendo e declarando: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero andar no caminho santo. Eu não quero me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero meditar na Tua palavra. Senhor, que o Senhor agora se põe como uma rocha debaixo dos pés dessas pessoas, para que elas se sintam fortes, para que elas possam se fortalecer no Senhor, para que elas possam dizer: Senhor, a minha vida é Tua, o meu coração te entrego. Os meus ouvidos ouviram, os meus olhos agora podem contemplar a grandeza do poder do Senhor e aquilo que o Senhor deseja fazer em minha casa, em meu lar, em minha família. Para aqueles que estão ali vivendo a presença de Deus e falam: hoje eu quero ser um manancial de águas vivas, hoje eu quero deixar que as fontes que são os rios de Deus transformem as vidas ao meu redor. Que hoje, Pai querido, homens e mulheres se levantem dizendo: pode fluir, Senhor, deixa fluir o rio, deixa fluir o rio, deixa o rio, Pai querido, transformar os corações, em nome de Jesus. Deus, eu sei que Tu és um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus de unção. Eu sei, Pai querido, que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Então, Deus Todo-Poderoso, que hoje os Teus servos possam viver e depender de Ti. Que hoje os Teus servos possam dizer: hoje eu estou forte no Senhor, porque eu confio no Autor e Salvador. Eu confio no Autor da minha vida, o Autor da minha fé, no Autor da minha salvação, naquele que me criou, naquele que me formou. E eu sei que nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, porque a minha força está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, abre os olhos daqueles que estão cegos, ó Pai querido, diante da Tua palavra e diante das Tuas instruções. Abre os ouvidos daqueles que não estão conseguindo ouvir a Tua voz. Senhor, toca, ó Pai querido, aqueles que estão coxos, ó Pai querido, e às vezes andam cambaleando, ó Pai querido, diante da Tua presença. Deus, toca, coloca eles sobre os seus joelhos firmes e constantes na presença do Senhor. Toca nos lábios daqueles que não estão, ó Pai querido, proclamando o Teu Evangelho, a Tua palavra, em nome de Jesus, para que eles possam olhar para o Senhor,
para que eles possam ouvir a Tua voz, para que eles possam andar pelos mesmos lugares aonde o Senhor andou, para que eles possam proclamar, falar das Suas obras da mesma maneira que o Senhor falou, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que irá fazer a obra e a transformar cada vida, em nome de Jesus. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que nos resgatou. Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou do reino das trevas para a Sua maravilhosa luz, para o reino do Seu Filho amado Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele nos chamou para andarmos em liberdades, livres, porque aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade.